Paz e amor, pessoal. Que Deus abençoe a sua vida, você que acabou clicando neste vídeo e decidiu acompanhar-nos. E não só, que abençoe também a sua vida, você que sempre tem nos acompanhado. Sou a Bibiana Zola, seguidora de Jesus, e eu estou aqui para partilharmos uma mensagem que Deus colocou em nós. A mensagem de hoje está baseada no livro de 1 Samuel, no seu capítulo 10, versículo 6. Assim diz a Bíblia: que o Espírito Santo se apoderará de você, você profetizará como eles e ele te tornará em novo homem. Pessoal, Deus quer que entendamos alguma coisa, porque isso tem trazido bastante confusão para muitos de nós, para muitos dos filhos de Deus, para muitos os seguidores de Cristo. O agir do Espírito Santo. A princípio, Deus quer que nós possamos entender que o Espírito Santo não é uma coisa qualquer. O Espírito Santo é Deus. Muitos de nós não entendemos isso. Muitos de nós pensamos que o Espírito Santo é como um espírito qualquer. Muitos de nós consideramos o Espírito Santo como se fosse uma coisa qualquer, mas não. O Espírito Santo é Deus. E ele tem a sua maneira de agir. Ele tem a sua forma de agir. Ele tem o que faz na vida da pessoa quando ele enche a vida daquela pessoa. Samuel disse a Saul que o Espírito Santo se apoderar de você. Você profetizará como aqueles profetas. E ele te tornará um novo homem. Amado, nós vamos nos basear nas últimas palavras de Samuel, em que ele disse a Saul, e ele te tornará um novo homem. Então, isso leva-nos a entender que quando o Espírito Santo toca, quando o Espírito Santo se apodera, quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, o Espírito Santo transforma aquela pessoa. O Espírito Santo torna-lhe um novo homem. Torna-lhe um novo ser. Então, isso nos leva a entender que uma pessoa cheia de Espírito Santo, uma pessoa que diz andar com o Espírito Santo, uma pessoa que diz ser ungida pelo Espírito Santo, aquela pessoa precisa apresentar mudanças. Aquela pessoa precisa ser um novo ser. Aquela pessoa precisa ser um novo homem. Nós não nos enchemos do Espírito Santo quando caímos. Porque isso traz confusão nas nossas igrejas. Quando nós caímos, ou não, essa pessoa está cheia de Espírito Santo. Quando nós saltamos, pulamos, falamos até línguas estranhas, nós falamos que não, essa pessoa foi tocada pelo Espírito Santo. Essa pessoa está cheia do Espírito Santo. Mas o que acontece quando aquela pessoa levanta do chão? O que acontece quando aquela pessoa termina de falar em línguas estranhas? O que acontece quando aquela pessoa termina de fazer aqueles movimentos? Amada, aquela pessoa continua a ser a mesma.
nada muda na vida daquela pessoa. Aquela pessoa continua com os mesmos costumes, continua a praticar as mesmas coisas que não agradam a Deus, continua nos mesmos caminhos que não agradam a Deus. E como nós diremos que esta pessoa está cheia do Espírito Santo? Se quando o Espírito Santo entra na vida de alguém, o que ele faz é transformar a vida daquela pessoa. O que ele faz é tornar aquela pessoa um novo ser. Então não adianta nós cairmos, não adianta nós pularmos, nós darmos glória, nós falarmos em língua estranha, se não há mudança em nós. O agir do Espírito Santo. O agir do Espírito Santo não é cair. Porque em Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu para os apóstolos, para os discípulos de Jesus, eles não caíram. Eles não ficaram saltando. Eles não falaram apenas em línguas estranhas. Mas eles levantaram-se e pregaram a palavra de Jesus. Eles levantaram-se e tornaram testemunhas de Jesus. Como a Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. A Bíblia diz que o Espírito Santo descerá em vocês. E vocês tornarão minhas testemunhas. Irão de testemunhar o meu nome em Jerusalém, em Samaria, até aos confins da terra. E foi isso que os apóstolos fizeram. Eles testemunharam o nome de Jesus. Eles testemunharam a pessoa de Jesus. Eles sim estavam cheios do Espírito Santo. Porque antes que o Espírito Santo descesse, eles não pregaram a boa nova. Eles não testemunharam a boa nova. Eles não testemunharam o nome de Jesus. Eles estavam apenas presos em algum lugar. Mas depois da descida do Espírito Santo, houve mudança. Eles levantaram, eles pregaram o Evangelho. E as pessoas se arrependeram. As pessoas vieram para Jesus. Esse sim é o agir do Espírito Santo. Esse sim é o operar do Espírito Santo. A Bíblia diz no livro de Lucas, no seu capítulo 4, versículo 18 a 19, que o Espírito Santo desceu sobre mim. E eis que ungiu-me para pregar a boa nova, para ser os olhos dos cegos, para proclamar a liberdade aos cativos e para pregoar que é chegado a salvação do povo, que é chegado o dia do Senhor. Essa é a obra que o Espírito Santo faz. É isso que o Espírito Santo faz quando se apodera da vida de alguém. Quando ele entra na vida de alguém, é isso que ele faz. Como é que eu direi que estou cheia do Espírito Santo se eu tenho vergonha de falar de Jesus? Como é que você vai dizer que está cheia da presença de Deus se você tem vergonha de testemunhar o nome de Jesus? Você não consegue falar de Jesus no seu local de serviço, aonde você vende, onde você estuda, na sua casa, na sua família, no seu bairro. Você não consegue falar de Jesus.
Mas na igreja, diz que está cheia do Espírito Santo. Você fala em línguas estranhas, você cai, você levanta, você rebola, até você parte as cadeiras. Não. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso são as suas emoções. São as suas distrações. Saia. Vamos sair nesta distração. Igreja de Jesus. Igreja de Jesus. Por quem Jesus morreu. Igreja, corpo de Jesus. Por quem Jesus deu a vida. Saia nesta distração. O Espírito Santo, quando está na vida de alguém, ele transforma. Ele muda a pessoa. Como é que você diz que é cheio do Espírito Santo? Se você não tem a preocupação para com as almas perdidas. Se você não está preocupado em salvar, em libertar aqueles que estão presos. A Bíblia diz em Lucas, uma das missões do Espírito Santo, quando ele entra na vida de alguém, aquela pessoa precisa proclamar a liberdade aos cativos. Como é que você diz que é cheio do Espírito Santo? Se você não está preocupado em buscar aquelas almas que estão presas, em levar a libertação nas pessoas que estão presas, em levar a libertação naqueles que estão presos em armadilhas, em prisões satânicas, naqueles que estão presos em pecado. Você não consegue falar de santidade para aquela pessoa. Você não consegue levantar e falar de arrependimento para aquela pessoa. Como é que você diz que é cheio do Espírito Santo? Você diz que é cheio do Espírito Santo, mas não consegue ser os olhos para os cegos. Você não consegue mostrar o caminho para que as pessoas possam seguir. Você não consegue falar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida para aqueles que estão perdidos. Você deixa os perdidos na sua perdição. Você diz que a salvação é individual, que se dane. Não, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos os olhos dos cegos. Nós precisamos mostrar às pessoas que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Jesus Cristo é o único caminho que leva à salvação. Nós precisamos fazer isso. Porque estar cheio do Espírito Santo não é partir as cadeiras da igreja. Não é profetizarmos. Não é falarmos em línguas estranhas, nos rebolarmos, não. Não é pularmos e dar glória, não. Estar cheio do Espírito Santo é manifestar a mudança. É sermos novos homens. É deixarmos que Ele nos molde, que Ele nos lapide. É uma mudança contínua, que não para. É uma mudança que acontece dia após dia. Estar cheio do Espírito Santo é uma mudança que nós precisamos manifestar. Que
que o mundo precisa ver em nós. Nós não precisamos andar de esquerda para a direita, de um lado para outro, dizendo que eu estou cheio do Espírito Santo, eu carrego o Espírito Santo, venha, eu vou profetizar para você, eu profetizo da glória. Não precisamos fazer isso. Se não houver mudança em nós, se nós continuarmos os mesmos de sempre, se nós continuarmos com as mesmas práticas de antes, se nós continuarmos no pecado, nada importa. Nada importa. Estar cheio do Espírito Santo é mudança. Precisa-se ver uma mudança em nós. Precisamos mudar. Precisamos deixar que Ele nos transforme. Que Ele nos lapide. Que Ele nos quebrante. Precisamos ser quebrantados. Então, neste momento, Deus vai falar para você que está ouvindo esta mensagem. Deus vai falar para você que está nos acompanhando. Que mude. Deixe que o Espírito Santo haja na sua vida. Não haja com as suas emoções, com os seus sentimentos, não. Mas deixe que o Espírito Santo haja. Porque quando ele age, ele transforma. Quando ele age, ele quebranta. Quando ele age, ele molda. Quando ele age, ele lapida. Quando ele age, ele te leva em santidade. Quando ele age, ele te leva em temer a Deus. Quando ele age, ele te leva na presença de Deus. Quando ele age, ele te leva em buscar a Deus de verdade, em espírito. Então deixa que o Espírito Santo opere em você. Igreja de Senhor. Igreja de Jesus. Saia na distração. Saia na distração. O que adianta eu cair na igreja? As pessoas verem que não. A irmã Bibiana está cheia de Espírito Santo. Porque ela caiu. Ela está profetizando. Ela está falando línguas estranhas. O que adianta? Se depois de tudo isso, quando eu voltar em casa, eu voltar na prostituição. Eu voltar na bebedeira. Eu voltar no adultério. Eu voltar na fornicação. Eu voltar na fofoca. Eu voltar na cobiça. O que adianta? O que adianta? Nós não precisamos viver para os homens. Não precisamos fazer para que os homens vejam que realmente este homem é cheio do Espírito Santo. Não. Nós precisamos fazer por nós. Pela nossa relação com Deus. Pela nossa comunhão por Deus. Então nós precisamos deixar que o Espírito Santo transforme as nossas vidas. Dia após dia. Que Ele nos lapide. Dia após dia. Que Ele nos quebrante. Deixe que Ele quebrante a sua vida. Saia nesta distração. Deixe que Ele tome conta da sua vida.
Que o Espírito Santo seja Deus, o Deus que irá te levar-te em santidade, em temer a Deus. Que o Espírito Santo quebrante a sua vida. Deixe que Ele tome o lugar no seu coração, na sua vida. Deixe que Ele te guie. Deixe que Ele te mude. Deixe que Ele haja na sua vida. Pare de agir com emoções, com distração. Pare. Porque Jesus já está voltando brevemente. E nós precisamos mudar em nossas vidas. Precisamos nos arrepender de verdade. Precisamos nos converter de verdade. Só iremos de conseguir com a ajuda do Espírito Santo. Então deixe que Ele guie a sua vida. Que o Espírito Santo haja em sua vida. Que Deus abençoe.